Fala meu povo, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Lucas Sampaio, sou músico, palestrante e pessoa autista. No vídeo de hoje eu vou tratar com vocês 25 fatos sobre minha trajetória profissional. Conquistas, perrengues, fases engraçadas, enfim, o que depender da interpretação de vocês. Só que antes de mais nada, eu preciso que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade futura daqui, beleza? Então é isso, sem mais delongas, sem nenhuma enrolação, vamos pro que interessa. Cara, eu comecei a tocar violão de fato, ter aulas com 7 anos de idade, com meu querido mestre Max Dennis, um cara inesquecível na minha trajetória que não podia deixar de mencionar aqui. Eu me lembro que na primeira aula de violão, um fato super resenha, sabe, comédia, mas por incrível que pareça, eu não estava focado na aula, eu estava plantando bananeira no meio da aula. Minha mãe até hoje, ela martela esse fato engraçado que, putz. E dito isso, no mesmo ano, acho que foi em dezembro, não sei se foi em janeiro de 2008, do outro ano, eu realizei minha primeira apresentação ao vivo, digamos que num palco fora do meu conforto do meu quarto, que foi no sítio da minha tia-avó, que fica numa região um pouco mais afastada aqui de Maceió, lá pro litoral. Me lembro como se fosse hoje, que eu tava super resistente, nervoso, mas enfim, soltei a voz e foi passando aos poucos. Inclusive, tem até um outro fato em cima disso, que eu era um cara muito introspectivo na hora que eu tinha que me apresentar, e sempre eu dizia, mãe, não quero, não sei o que, papapá. Mas aí minha mãe dizia, deixe coisa e vá-se embora se apresentar. E não tinha como, eu tinha que ir para que hoje eu estivesse aqui falando isso para vocês. E mesmo diante desses perrengues iniciais, eu ainda assim recebi um grande convite da primeira escola que eu estudei na vida. Eu era do 3º ano na época, eu tinha 8 anos e fui convocado, intimado para me apresentar simplesmente no Teatro Gustavo Leite, que é um dos teatros mais badalados daqui de Maceió, para cantar uma música lá. Eu falei, putz, e agora? O que eu vou fazer, sabe? Mas aí passei dias ou meses ensaiando, porque eu ainda era, querendo ou não, iniciante no instrumento, cantando até que já conseguia manjar. Só que eu me lembro como se fosse hoje, que a minha mão, ela tava muito fria, até a professora tocou e disse, tá nervoso, Lucas? Eu falei, não, né? Mas eu tava assim. Me lembro que quando eu comecei a tocar, como eu tinha feito na primeira vez lá no sítio, eu parece que passou um filme na minha cabeça, eu simplesmente consegui me apresentar, felizmente, sem errar. E foi simplesmente um sucesso, porque toda a plateia do teatro me aplaudiu de pé e foi isso que aconteceu. E foi justamente a partir dessa apresentação que eu comecei a despertar, de fato, o desejo para ter uma vida artística, né? Para seguir uma carreira sólida na música. E em 2009, no ano seguinte, foi o ano que, assim, eu como pessoa autista, eu como uma criança super ansiosa, eu passei a conviver de fato com os hormônios da ansiedade, do estresse, o que na verdade me levou a intensificar ainda mais alguns comportamentos de uma certa resistência que foram trabalhados em terapia na época. Minha mãe sempre muito persistente, minha família dando o máximo, né? E daí em 2009 eu recebi o segundo convite dessa mesma escola que eu estudei até os 10 anos, porque só tinha até 5º ano, e eu fui sendo chamado, mesmo sendo ex-aluno, até a escola fechar em 2021. E olha que eu dei uma adiantada nos fatos, né? Eu falei um pouco do final e tal, mas foi necessário também para que eu falasse que nessa mesma escola, quando eu tinha 10 anos, no último ano, eu tive uma bandinha com 2 colegas meus que a gente chamou de a banda de uma música só, chamada Os Caroços. Eu posso até depois falar isso em outro vídeo, retratar um pouco mais detalhado, que a gente tinha como temática desse encontro musical os músicos e a cultura alagoana. Então assim, a gente homenageou um dos músicos que estava lá presente, foi justamente a música dele. A gente fez ensaios, a gente até fez umas apresentações assim fora desse contexto do teatro, do encontro em si, mas ficou só por isso mesmo, então é sobre isso. Daí então, de
2010 para frente, eu tive um maior contato com os palcos, uma maior conexão com o público e fui aos poucos perdendo aquele medo de me apresentar e de me expor. Em 2011, né, depois que eu encerrei o meu ciclo acadêmico nessa primeira escola, eu tive a experiência de gravar no estúdio. Né, foi meu primeiro contato com esse mundo técnico, que foi justamente o estúdio de um amigo do meu professor Max Dennis, que eu novamente cito aqui. Eu não tinha nenhuma intenção de gravar nada para lançar, só para ter aquele gostinho do que é o universo profissional da música, e confesso que foi uma experiência muito bacana. E esse fato de eu ter tido a primeira experiência no estúdio me fez ter aquela ideia de sair do convencional e de querer sair da minha zona de conforto também no meio das apresentações. Tanto que em 2012 eu viajei de avião pela primeira vez, fui para Minas Gerais com a minha mãe, para casa de uma amiga dela em Ipatinga, e lá, no meio de uma tarde, de um fim de tarde para começo de noite, que estava rolando um rock num barzinho lá, aberto, eu, ousadamente, como eu via que a banda tinha aquele toque meio Beatle, que os Beatles são minha banda favorita, eu pedi, falei, rapaz, eu vou lá dar uma palhinha, né? Aí toquei Don't Let Me Down, Hey Jude, e foi, cara, um assombro, foi uma coisa assim, que me surpreendeu também pelo fato de eu ter conseguido uma experiência também fora da minha cidade, do meu âmbito convencional. Daí vem outro fato marcante, que aconteceu em dezembro de 2013, dia 2 de dezembro, que foi o primeiro festival de música que eu participei na minha vida, que foi um evento beneficente no Teatro Deodoro, que fica no centro daqui da cidade de Maceió, que é, cara, um palco histórico, muito bonito, sabe? Foi uma grande emoção tocar lá. E só um adendo que a mão tremia mais ou menos da mesma forma que foi lá em 2008, mas que é uma sensação normal de um artista. Eu acho que toda apresentação demanda um pouco de ansiedade antes de subir ao palco, não importa o nível de experiência e os anos de carreira que um artista venha a ter, pelo menos é o que eu acredito. E essa tradição de me apresentar nesse festival, ela durou até 2016, né? Agora, engraçado que em 2014 foi o ano mais parado da minha vida profissional na música. Eu me operei dos joelhos e nos dois ao mesmo tempo, então foi um ano bem estagnado, que eu não fiz quase nada, mas que no fim das contas foi legal para amadurecer algumas ideias e evoluir em outros fatores, né? E daí então, a minha adolescência, eu fui concluindo o ensino médio, né, e fui retornando gradativamente a essa vida. E daí surge o fato que também é um ponto-chave nesse vídeo, que em 2019, quando eu já era aluno universitário de jornalismo, me despertou aquele interesse de criar conteúdo na internet. E também foi quando eu assumi publicamente que eu era autista, o que também abriu um leque de possibilidades para que hoje eu pudesse estar aqui falando para vocês o quão libertador é você ser você mesmo, mas isso é assunto para outro vídeo. Em 2020 veio a pandemia, naturalmente foi um período de muita ansiedade extrema, bloqueio criativo, né, por conta do lockdown, aquela pane mundial. Ao mesmo tempo, eu também pude arquitetar melhor e ter mais tempo para aprender as estratégias, né, de marketing, como usar a internet ao meu favor. Eu acho que a gente não deve ficar filosofando muito sobre isso, né? E depois dessa fase maluca, eu consegui ter as primeiras agendas também como ativista pela causa autista, né? Que também veio somado com as apresentações musicais. Comecei aqui por Maceió, pelos órgãos públicos, né? Que passaram a me convidar a participar de reuniões, de eventos, o que na verdade me despertou para uma vida como palestrante. E como palestrante, eu acho que o que mais me encanta é quando abre espaço para as pessoas compartilharem suas histórias de vida, vivências, né? Sejam elas pessoas também autistas, famílias, profissionais, enfim, pessoas que eu também aprendo com elas. É o melhor tipo de networking possível para um palestrante, ainda mais quando se trata da temática da inclusão e da diversidade. No contexto da vida, de eventos, né? Enfim, o que eu mais amo fazer, minha gente, é viajar. Eu amo pegar a estrada, amo pegar as nuvens, né? Viajar de avião. A sensação de
você tá num percurso itinerário, gera aquela adrenalina boa, aquela expectativa para aquele momento. Só que também tudo tem seus poréns, né? Eu odeio quando algo foge ao controle, tipo um voo atrasado, mais de meia hora, já me deixa super pé da cara, além de também um voo cancelado que também já aconteceu numa viagem que eu fiz no ano passado, em abril, para Brasília. Eu me lembro que cancelou o voo e eu e mais 2 amigos, ativistas também, Júnior e o Vitor, a gente teve que dormir no hotel em Maceió que a companhia aérea forneceu e a gente teve que pegar o voo de madrugada, 5 horas da manhã, com parada em São Paulo para depois chegar lá. Bicho, ainda sobre esse tópico de ansiedade nas viagens, putz, ano passado, coincidentemente também em Brasília, eu acho que foi a primeira vez que de fato eu tive uma noite praticamente em clara, né? Porque eu acordei 3h30 da manhã, era dia de inclusive discursar no Congresso Nacional, lá por umas 11 horas, né, que eu participei de uma sessão solene. Eu fiquei congelado, sabe aquela sensação de quando você sabe que não vai mais dormir? Foi exatamente isso. Vi o sol amanhecer, a alvorada lá, mas cadê que eu durmo? Nem sinal de dormir. Mas mesmo assim, tudo deu certo no final. É justamente nesses momentos, né, que a gente vive, nesses contextos passados de conquistas, de muitas vezes abuso, né, certas coisas. É justamente isso que me torna um cara visionário. Continuar querendo seguir em frente com isso, de continuar querendo compartilhar com as pessoas que a arte, ela liberta, né? Ela inclui, complementa, além de não só uma satisfação profissional, mas também pessoal, né? O que toca muito a minha alma. E para finalizar, o último fato. O meu maior sonho como profissional, com certeza, é palestrar na Europa. Se eu fizer um tour, uma turnê de shows ou palestras, você pode ter certeza, minha grande meta de vida profissional está mais que realizada. E se você gostou dessa rodada de fatos sobre a minha pessoa, comenta aqui qual foi a que mais chamou a atenção, né? Compartilha com a galera e até o nosso próximo vídeo.